Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa quinta-feira, famosa quinta-feira, que a gente vem com um aulão, trazendo um conteúdo relevante aí da sua prova. Hoje a gente vai falar sobre finanças comportamentais, um tema gostoso de conversar, cai nas provas a partir de CPA 20, então para quem vai fazer CPA 20, CEA, CFP, vai ver esse tema caindo no nível que eu vou conversar aqui hoje com vocês, vou tentar passar por todo o tema. É como se fosse realmente você aprender todo o conteúdo de heurísticas de finanças comportamentais numa única aula, tá bom? Então, conto também com a sua contribuição. Essa é uma aula de quinta-feira que costuma ser ao vivo. Nessas duas do ano, hoje é dia 30, eu estou fazendo gravado, então eu estou gravando hoje aqui na parte da manhã. Vai ser transmitido às 8 no modo estreia para vocês aqui no YouTube. Mas a partir da semana que vem eu estou ao vivo com vocês de novo toda quinta-feira. Então, na quinta você sabe que você pode entrar aqui, interagir comigo, perguntar, tirar dúvida e a gente tá junto. Uma outra coisa, quero deixar o aviso para vocês, toda aula, para quem já está participando aqui regularmente, sabe, eu deixo um conteúdo para apoiar você lá no nosso Instagram. Então, depois dessa aula, se você quiser ir lá no nosso Insta, pedir no direct, pede para o nosso time lá, fala que você assistiu uma aula minha no YouTube, que você gostaria de acesso aos materiais gratuitos que a gente oferece. É só fazer isso, tá? Esses são materiais para quem ainda não é nosso aluno, vão te ajudar no seu processo de preparação. É de coração, espero que você goste. Lembrando aqui, antes de a gente começar o conteúdo de hoje, a gente também tem toda segunda-feira a sabatina. O Gustavo toca a sabatina, ela também é transmitida aqui no YouTube. O que é a sabatina? É um modelo novo de você estudar para os exames com foco no que a prova está pedindo. A prova está pedindo para você um nível de interpretação profundo dos assuntos, então a sabatina te ajuda a entender os conteúdos que você realmente compreendeu e os que você precisa reforçar, além de trazer informações relevantes aí do exame que a gente vem coletando aí com os nossos alunos e com a equipe que está aí frequentemente entendendo que está caindo na prova, belezinha? Então, avisos dados, vamos começar? Topa dar o start aqui no conteúdo hoje junto comigo? Então, bora lá, deixa eu colocar aqui os nossos slides. Deixa eu só confirmar. Beleza, estamos aí. Bom, eu falo que não tem forma melhor de a gente aprender algum conteúdo do que passando pela história desse conteúdo, né? Então, de onde surgiu a teoria das finanças comportamentais? E presta atenção só no que eu estou te falando, tá? Teoria. A teoria, muitas vezes, é diferente da prática. Surgiu porque antes dela, Markowitz, né, para quem está estudando CEA, conhece lá Markowitz, né, já deve ter escutado falar da fronteira eficiente, trouxe a teoria das finanças tradicionais, onde acreditava-se que o investidor ele era 100% racional. Traduzindo melhor isso, que o investidor ele era avesso ao risco, tá? Então ele tinha aversão a risco. Então vamos colocar aqui, ó. Tradicionais, avesso ao risco. O que isso quer dizer? O investidor, para ele tomar mais risco, ele só faz isso se ele tiver mais retorno. Tanto é que se a gente for pensar na fronteira eficiente de Markowitz, o que é a fronteira eficiente? São as carteiras que têm a melhor relação de risco versus retorno. Tá bem? Ótimo. Lá em 2017 veio a teoria da perspectiva, onde começou a dar luz essa questão da irracionalidade do investidor, muitas vezes na sua tomada de decisão. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes o investidor faz algumas coisas que não dá para entender. Cheira a loucura. Pois é, brincadeiras à parte, né, em 2017 ganhou até o Prêmio Nobel de Economia, a teoria da perspectiva, deu luz a finanças comportamentais e o que muda é que basicamente finanças comportamentais. O que muda é que ao invés de avesso ao risco, o investidor entende-se agora que o investidor não é avesso ao risco. Na verdade, ele tem aversão à perda. Aversão à perda.
E tem outras coisas mais que a gente vai aprender aqui que você vai começar a perceber que você vê isso acontecendo no seu dia a dia. Muitas vezes você conhece alguém que teve comportamentos semelhantes ao que você vai aprender aqui hoje. E o que é essa, basicamente, o que é essa aversão à perda? Um exemplo disso é um investidor, por exemplo, que comprou uma ação a determinado valor, então um valor A aqui, pode ser, por exemplo, R$ 15, e essa ação começou a cair o preço, chegou lá a um patamar de R$ 7. Ao invés de usar um mecanismo que a gente chama no mercado de stop loss, o que é stop loss? Stop loss é um mecanismo que estopa você, ele limita a sua perda, justamente para você não contar com comportamentos irracionais, do tipo, não vou vender porque eu não quero perder, não quero contabilizar a perda, na esperança de que esse investimento vai voltar a subir. Então, na esperança de uma retomada no preço de determinado ativo, o investidor mantém posições perdedoras, aumentando o teu risco, sem garantia de que isso vá de fato acontecer. Muitas vezes até sem fundamentos por trás disso. Começa a entender? E também a gente começa a entender, encontrar as justificativas do porquê investidores, muitas vezes, quando compram determinada ação e ela tem uma pequena valorização, saiu do ponto A, foi para o ponto B, e ela tem um potencial de crescer muito mais, chegar no ponto C, mas ele se dá por feliz porque eu vou contabilizar esse ganho e me desfazer de posição vencedora, com medo de perder, com medo que ao chegar no ponto B, ao invés de pegar uma posição ascendente, crescer, ela pega uma posição contrária. Então prefiro contabilizar esse pequeno lucro do que contar com uma possível perda se eu mantiver essa posição, tá bem? Então, partindo disso, a gente começa a entender os pilares fundamentais das finanças comportamentais. E o primeiro pilar é exatamente esse que eu ensinei para você agora, que é a aversão à perda. E dentro dessa teoria, diz que o investidor ele dá uma relevância 2,5 vezes maior para a perda do que para o ganho. Isso significa que se o investidor, né, teve lá, comprou uma ação, por exemplo, ou comprou um fundo, enfim, o que for, um determinado ativo, e esse ativo teve uma desvalorização de 2%, esse cliente liga furioso da vida para o assessor dele, para o gerente dele, porque ele começa a ficar incomodado porque está perdendo. Agora, numa situação oposta, onde ele teve 2% de ganho no investimento, ou veja aqui, ó, mesma proporção de ganho para o que ele teve de perda, ele simplesmente não se movimenta. Ele nem te liga. Por quê? Ele só daria valor a um crescimento se esse valor fosse pelo menos 2,5 vezes maior. Mas como foi na mesma proporção, para ele não muda nada. É tipo assim, cara, não fez mais do que a obrigação. E aí a gente começa a dar luz aos vieses comportamentais, né? Que são, basicamente, a gente vem com a questão das heurísticas de julgamento. O que são as heurísticas de julgamento? As heurísticas de julgamento são basicamente três, são atalhos mentais, atalhos para tomada de decisão, tá? Então, quais são as heurísticas? Heurísticas. Nós temos a heurística da representatividade, da disponibilidade
e da ancoragem. Vamos traduzir melhor o que são essas heurísticas? A heurística da representatividade é eu utilizar informações passadas para me ajudar na tomada de decisão no presente. Então eu estou para tomar decisão de investir ou não num ativo ligado ao mercado imobiliário. Mas eu me lembro que lá há alguns bons anos nós tivemos a crise lá nos Estados Unidos de imóveis e que a gente teve uma perda significativa naquele momento, naquele setor. E aí, por conta dessa informação que eu tive lá, que eu me lembro daquela situação que aconteceu lá no passado, eu falo assim: não vou investir agora nesse setor porque investir em imóveis não é bom. Então, para essa situação, para essa decisão, eu estou me baseando, o meu julgamento está em cima de uma situação que aconteceu lá no passado. Mas é porque aconteceu isso lá no passado, isso quer dizer que também vai ser assim no futuro? Vai ser assim agora? Ou se, de fato, porque isso aconteceu lá atrás, investimento em imóveis são investimentos ruins? Beleza. Aqui a gente entendeu a questão da representatividade e aí a gente vai para a disponibilidade. A disponibilidade é um pouco diferente. Por quê? Ela também usa informações passadas, mas são informações mais recentes. Então, aqui na representatividade, no exemplo que eu falei da crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que aconteceu há bons anos, alguns bons anos, na disponibilidade a informação ela é mais recente. Então, um exemplo, a gente tem aqui o investidor para comprar uma ação, por exemplo, aqui do Santander, tá? Do Santander. E a gente tem lá o Sérgio Rial, que causou uma mudança significativa dentro da estrutura do Santander. E aí ele leu que na semana passada que o Sérgio Rial vai deixar a presidência do Santander. E aí, por conta de ele ter visto toda essa movimentação que o Rial fez, tal, isso aqui é uma situação hipotética, tá, galera? E ele pensa assim, poxa, o Rial saiu, cara, eu não vou tomar a decisão de investir nessa empresa porque o Rial não está mais lá. Então ele pegou uma informação recente que o Rial vai sair e aí ele não vai investir por conta disso. Agora, quer dizer que o Rial vai sair e que a empresa não vai mais bem? Quer dizer que o Rial vai sair, que as coisas não vão continuar crescendo, se desenvolvendo, entregando resultado? Então, com base naquela informação específica, ele pegou um atalho para tomar a decisão dele e esqueceu de fazer um estudo mais profundo daquela companhia. Entender melhor sobre o setor que ela está envolvida, entender melhor dos números daquela companhia e simplesmente porque ele ficou sabendo que o Rial vai sair, ele decidiu não investir. E aqui a gente tem uma dificuldade dentro dessas duas, que a galera vacila bastante, né? Com exemplo, às vezes o investidor, ele leu há algumas semanas sobre uma crise que aconteceu no setor imobiliário há 10 anos. E aí, por conta dessa leitura, ele decide não investir em ativos do setor imobiliário. Essa heurística é da disponibilidade ou da representatividade? Como a tomada de decisão foi por conta de uma informação que aconteceu há 10 anos, mas que ele tomou o conhecimento agora, é representatividade, porque o fato que está fazendo ele tomar a decisão aconteceu há 10 anos. A única diferença é que ele escutou falar isso há algumas semanas, mas o fato aconteceu há 10 anos. Então a gente tem que lembrar que essa questão do fato, o fato é recente ou o fato é passado? Se for passado, representatividade. Se for recente, disponibilidade. E aí a gente vem para a terceira heurística, que é a heurística da ancoragem, né? A ancoragem eu passei recentemente, que eu fui comprar panetone da Balduco no supermercado, né, antes do Natal, e aí eu vi que tinha panetone lá a R$ 25. Eu passei depois do Natal e tinha panetone sendo vendido, o mesmo panetone sendo vendido a 16. Eu olho agora a 16 e falo, tá barato. Mas tá barato mesmo? Eu disse que é barato ou que está barato porque eu estou pegando a referência da semana anterior. Então eu estou pegando a referência de R$ 25. Então 25 para mim era o preço
E agora, a 15, a 14, a 13, me parece barato, porque a referência é o preço, é o primeiro preço que eu passei. Agora, olha só, daqui 2 dias, pode estar sendo vendido a R$ 7. Tava barato? Sim ou não? Melhor pagar 7 do que pagar 15? Mas eu decidi comprar 15 porque a sensação era essa, tá? Uma outra situação que acontece muito na prova, falando sobre a heurística da ancoragem, é de, por exemplo, o investidor fazer um comparativo de dois ativos de empresas distintas, mas que estão no mesmo setor, empresas muito semelhantes. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma fintech lançou suas ações na bolsa com o preço da ação a R$ 12, tá? Passou 2 anos, o preço dessa ação está a 25. Levando em consideração a heurística da ancoragem, né, fazendo análise dessa empresa A, dessa fintech A, que começou a 12, 2 anos depois está sendo negociada a 25, ele vai analisar a empresa B, que está começando, vai lançar as suas ações agora a um preço de 12. Daqui 2 anos, o quanto que esse investidor acredita ser justo estar pagando as ações dessa empresa B, por ser praticamente idêntica à empresa A? 25. Porque ele pegou a empresa A de referência. Tá bem? Então, ser caro, ser barato, o preço ser bom. Então, ancoragem está muito relacionado a valor monetário, a preço. Então, ser caro ou ser barato, ser bom ou ser ruim, está muito relacionado à referência. Tá ok? E aí ele acaba esquecendo de analisar os fundamentos por trás desse ativo para entender sobre a precificação. Se está bem precificado, se está barato, se está caro, ou como a gente usa no mercado, se está ou não descontada, tá bem? Aí a gente vai aprender aqui mais para frente algumas outras situações que vão te ajudar também a entender melhor esses comportamentos que a gente chama de vieses comportamentais. A gente tem alguns vieses comportamentais, deixa eu até zerar a nossa tela aqui. Vai anotando tudo, hein? Depois você perder alguma coisa, você volta aqui. Olha só, viés comportamental. Hoje a gente vai falar aqui de alguns. Anota aí quais que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre o efeito Freeman, a gente vai conversar sobre aversão à perda, que a gente já falou, na verdade. A gente vai falar sobre o excesso de confiança, vamos falar do status quo e vamos falar do efeito manada e o sexto, desconto hiperbólico. Tá bem? Bom, passando pelos viés comportamentais, um deles eu já te expliquei, que é a aversão à perda, que é quando as pessoas elas não gostam de se sentir perdedoras. Então esse pra gente já está resolvido, porque já está explicado. Agora, quando a gente pensa no efeito Freeman, né, a gente chama de efeito de estruturação. E por que a gente fala que ele é o efeito de estruturação? Porque ele leva muito em consideração ao como que as informações são postas ao investidor. Estruturação. Quer um exemplo aqui? Num processo de venda, se eu foco mais nos benefícios, eu tenho maiores chances de vender, ao invés de, se eu tomasse a decisão de, ao invés de focar nos benefícios, eu focasse nos defeitos, nos pontos negativos. Então, se eu foco no ponto positivo ao invés de focar no ponto negativo, ou seja, só trago pontos positivos para o cliente, as minhas chances de fechar são maiores. Para fechar um seguro de vida, eu só falo os pontos positivos, chance de fechar maior. Mas imagine se eu fizesse o processo de venda só falando de coisa ruim, só falando de situações negativas. Será que as minhas chances de vender seriam maiores ou menores? Quer um exemplo dentro do universo dos investimentos? Eu viro para o cliente e eu falo o seguinte para ele. Cliente, você tem, nesse investimento aqui, 80% de chance de dobrar o seu capital. Parece bom ou ruim? 80% de chance de dobrar o seu capital. Então, essa foi a primeira forma de eu vender esse investimento. Agora vai vir a segunda forma de eu estruturar
né, de eu usar o efeito framing, de eu estruturar essa informação. Cliente, eu tenho esse investimento e ele tem 20% de chance de você perder 100% do seu capital. É o mesmo ativo, só que a forma que eu trouxe a informação, ela é diferente. Na primeira, eu foquei no benefício e na segunda, eu foquei no problema. Então, a forma que eu estruturo a informação pode influenciar na tomada de decisão do nosso cliente. Então, a gente falou do framing, já expliquei sobre aversão à perda e agora a gente vai falar sobre o excesso de confiança, que para quem acompanha o mercado de capitais já deve ter visto o pessoal aí que faz day trade da vida, né? Eu gosto de usar o exemplo do day trade porque é mais fácil a gente entender. Uma vez eu li uma notícia que 95% em média dos traders mais perdem do que ganham. E quando você vai conversar com pessoas que estão querendo entrar para esse mercado, ela tem uma sensação de que ela vai ficar nos 5% que mais ganha do que perde. Então ela tem um excesso de confiança que ela vai ficar acima da média, que ela é melhor do que a média, que ela é diferente da média. E muitas vezes, por esse excesso de confiança, investidores fazem uma série de transações no mercado, uma série de operações no mercado, sem racionalizar custos que estão envolvidos por trás. Acontece muito de a prova trazer para você, por exemplo, 3 gráficozinhos. Ele traz o retorno absoluto da carteira do cliente, traz o benchmark daquela carteira. Então pode trazer, por exemplo, uma carteira de renda variável, o benchmark traz o gráfico do Ibovespa, a performance do Ibovespa, aí você vê que o retorno absoluto da carteira do cliente, do investidor, ele é superior ao benchmark. Mas ele traz um terceiro gráfico para você com o retorno líquido da carteira, que é descontando todos os custos envolvidos naquela operação. E aí ele está inferior ao retorno do benchmark. Então, às vezes, pelo excesso de confiança para conseguir alguma rentabilidade um pouco acima do benchmark, ele faz muitas operações. E aí esse volume alto de operação é muito custosa. E a hora que ele olha o líquido da operação, ele mais perdeu do que ganhou. Então, isso que a gente chama do viés comportamental do excesso de confiança. Aí a gente traz para o status quo. O status quo, eu vivia muito na minha época de banco. Por que eu vivia muito na minha época de banco? Porque eu tinha uma boa parte da carteira que eram clientes da terceira idade. Eram clientes que não queriam saber de fazer mudança de carteira, de fazer uma melhoria na carteira para ter melhor rentabilidade. E aí ligava para o cliente e falava assim, cliente, ó, tem uma oportunidade aqui melhor para você. Ele falava assim, não, deixa como tá, não precisa mexer. Aí você vira para o cliente e fala assim, cliente, tem uma situação aqui, ó, de você fazer uma mudança X assim, Y, que você vai ter, por exemplo, um benefício maior, vai ter uma economia maior de imposto. Aí ele fala assim, não, deixa como tá. Então, esse deixa como tá, né, não quero mexer, não tem problema, a gente chama de status quo. Tá bom? Então, só relembrando, a gente falou do efeito estruturação, que é a forma que estrutura as informações, aversão a perdas, que eu não quero contabilizar perdas, então por isso que muitas vezes eu mantenho posições perdedoras e me desfaço rapidamente de posições vencedoras, falando do excesso de confiança, que muitas vezes para conseguir algum tipo de ganho superior ao benchmark faz muita operação, e a hora que a gente vê o retorno líquido ele foi inferior ao retorno do benchmark. Ele acredita, o investidor, que ele está acima da média do mercado, que ele tem mais conhecimento, que ele, né, enfim, vai ter uma performance melhor do que a média tem. E falamos aqui do status quo. Agora a gente vai falar sobre o efeito manada. E o efeito manada aconteceu um exemplo disso, né? Aconteceu há um tempinho aí quando a bolsa começou a popularizar, né? A gente já tinha aí movimentos de influencers falando sobre a bolsa, mas a gente viveu um movimento de queda acentuada na taxa Selic e isso fez com que muitos investidores migrassem da renda fixa para a renda variável. Muito bem, aí esse assunto tomou relevância, tudo que bem. Veio uma tal de pandemia
E isso fez com que muitos investidores ficassem assustados com o que estava acontecendo, mas muito assustado. E sem saber o que ia acontecer, por conta das incertezas, começaram a se desfazer das suas posições. Pois bem, alguns outros investidores mais experientes começaram a ter uma visão diferente. Enquanto a gente tinha investidores vendo que tinha muita gente se desfazendo das posições, e isso fez com que o preço das ações fossem caindo, né? É aquela ideia da oferta e da procura, tinha muita gente oferecendo, o preço começou a cair. O investidor pouco experiente olha e fala assim, meu Deus do céu, tá todo mundo saindo, e agora? Será que só eu vou ficar? Só eu vou ficar segurando, achando que a bolsa está caindo e vai voltar? E aí muitos sofreram com o efeito manada. E olha só que louco isso aqui que eu estou te explicando. É uma situação que eu estou explicando que vários investidores começaram a tomar a decisão, isso começou a influenciar o preço, trazer para baixo. Mas quando a gente olha, isso pode te confundir com aversão à perda. Trazer outros sentimentos para o investidor. Mas aí começou um movimento contrário. A bolsa chegou a um X de pontuação, nem me lembro quanto, mas aí o preço, a bolsa começou a voltar a subir. O índice do Bovespa começou a voltar a subir. A subir, subir. Voltou ao patamar de 100 e poucos mil pontos. E aí o investidor começa a olhar e fala assim, meu Deus do céu, tá todo mundo indo para a bolsa, eu não quero ficar fora da festa. E às vezes por conta de querer fazer a mesma coisa que um monte de gente está fazendo, de não querer ficar fora da festa, o investidor toma a decisão de entrar na bolsa quando o preço dos ativos estão caros. Mas ele tomou a decisão de ir para a bolsa porque estava todo mundo indo. Ou ele tomou a decisão de sair da bolsa porque estava todo mundo saindo. Sem entender racionalmente se realmente tinha um problema por trás. Se fazia sentido mesmo ele sair ou não. Simplesmente ele sofreu com o efeito manada. Tá ok? Então, explicado aqui para você, eu sigo a boiada e não analiso informações com mais profundidade. E por último, a gente vai falar hoje aqui sobre o desconto hiperbólico, tá? E o que é o desconto hiperbólico? O desconto hiperbólico ele é muito legal porque basicamente é a ideia das pessoas darem mais valor ao hoje do que ao futuro. Preferirem o presente do que planejar o futuro. Um exemplo típico disso é o motivo das pessoas preferirem comprar, por exemplo, um carro financiado e pagar 2 vezes o valor do carro, ao invés de se planejar para guardar o dinheiro e comprar à vista. Então eu prefiro ter o carro agora e viver a sensação de ter o carro do que esperar 2 anos para eu juntar a grana e fazer a compra. O mesmo, por exemplo, com uma casa. Eu prefiro comprar a casa agora, pagar 3 vezes o valor dessa casa para ter a casa agora do que me planejar, me organizar, guardar a grana para comprar a casa à vista no futuro. É um dos motivos que fazem também com que pessoas prefiram torrar a grana agora do que investir dinheiro, se planejar para ter uma aposentadoria no futuro. Ou por gastarem todos os seus recursos e não guardarem dinheiro. Eu prefiro viver a sensação do hoje, que eu já sei o que é, já sei como é, já sei o prazer que isso me gera, do que ficar esperando para um futuro que só a Deus pertence. Essa questão do desconto hiperbólico também acontece com empresas. Né? Para quem já escutou falar sobre desconto de título, desconto de cheque, é algo semelhante. Então, exemplo, a empresa tem lá um cheque de R$ 200 e a gente tem hoje uma taxa de juros a 10%. Daqui um ano, esses R$ 200 vai estar valendo R$ 220. Então, esses R$ 220 daqui um ano vale 200 hoje. E aí vem alguém e oferece para a empresa o seguinte, ó, esse cheque você só vai descontar daqui um ano. Só que ele vai ser descontado a 220.
Você não prefere pegar 50, ou melhor, pegar R$ 100 hoje, R$ 100 hoje, me dar esse cheque e já usar esse dinheiro, e aí eu me viro daqui a um ano, esquece todo o resto envolvido aí, né? Risco de você tomar calote, de o cheque não ser compensado, esquece esses riscos. Estou falando especificamente sobre o valor que as pessoas dão ao presente versus ao valor que elas dão ao futuro. E aí muitas vezes empresas, pela necessidade, por preferir, pegam 100 agora do que esperar para pegar 220 no futuro. Então, isso que a gente chama de desconto hiperbólico é dar mais valor ao presente do que ao futuro. Beleza? Então, só lembrando aqui, falamos sobre efeito Freeman, falamos sobre aversão à perda, falamos também sobre excesso de confiança, falamos de status quo, você achou que eu não ia colocar aqui para você? Falamos de efeito manada e falamos sobre desconto hiperbólico. Beleza? Galerinha, só retomando os assuntos de hoje aqui para vocês. O que são as finanças? Vamos voltar aqui para a tela para mim. O que são as finanças comportamentais? Então, a finança comportamental veio contestar a teoria das finanças tradicionais. As finanças tradicionais falavam muito sobre a aversão a risco, que o investidor ele aceitava mais risco desde que ele tivesse mais retorno, né? Lembra da teoria de Markowitz? A teoria das finanças comportamentais traz irracionalidade, diz que o investidor muitas vezes ele é irracional na tomada de decisão e agora começa a fazer mais sentido para você tudo isso que eu falei e que de fato essas coisas acontecem. Falamos aqui das heurísticas das finanças comportamentais, heurística da representatividade, pegar a informação passada e representar ela agora, no presente, para o futuro. Disponibilidade, um fato recente, vai influenciar numa decisão que eu vou tomar agora. E a gente tem a ancoragem, que está muito relacionado a preço, que eu pego um preço de referência e aquele preço de referência me ajuda na tomada de decisão a economizar tempo, a ter um atalho mental para decidir se algo é caro ou se algo é barato. Lembra do exemplo do Panetone. E aí falamos então sobre, dando sequência ali, sobre os vieses comportamentais. Falamos do efeito de estruturação, falamos da aversão à perda, que eu já tinha explicado, falamos do excesso de confiança, do status quo, falamos do movimento manada e também do desconto hiperbólico. Basicamente, tudo o que você precisava saber sobre finanças comportamentais está nessa aula que você acabou de assistir. A grande sacada no seu exame oficial vai ser você interpretar o case que a prova vai te trazer. Mas, com base nessas informações que eu dei hoje, reassistindo essa aula, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Tá bem? Se você gostou desse conteúdo, recomende ele para colegas de trabalho, colegas que estão na mesma jornada que você para a certificação. Não se esqueça, se você gostou do conteúdo, deixa o seu curtir, isso ajuda demais a gente, e se conecte se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações. O material de apoio que a gente sempre libera tá lá no Instagram, então corre lá pegar, é só chamar no direct e pedir, nossa equipe já está preparada para te mandar, é um link, nesse link tem vários materiais para você baixar. Do mais é isso, última do ano, que você tenha um 2020 repleto de realizações, repleto de conquistas, muita saúde, muita alegria e não se esqueça que na nossa vida a gente colhe o que a gente planta, em todos os aspectos, seja na esfera familiar, pessoal, na sua saúde, no seu trabalho, no seu espiritual, tudo que você vai colher
é fruto do que você plantou. Então, cuide muito bem da sua vida, de todas as áreas, estruture bem, cultive com carinho, porque a colheita vai ser satisfatória. 2020 é um ano que vai ficar, 2022 vai ser um ano que vai ficar marcado na história pelo nível das oportunidades que vão surgir no mercado. Eu espero que você tenha uma história de sucesso para vir contar aqui para a gente. Deixe seu comentário, fale o que foi relevante dessa aula. Eu quero responder você, ver você interagindo aqui comigo. É muito gostoso, né? A gente está aqui conectado, conversando. Do mais é isso. Até a próxima quinta-feira. Sucesso, um beijão, tchau!